Eu saúdo a todos. Estamos na reunião de número 79 do Conselho das Cidades, a 12ª reunião, se não me falha a memória, 12ª reunião do ano, descentralizada hoje para o centro de eventos, em função do auditório que está sendo utilizado para a audiência pública que está tratando da concessão da iluminação pública, né, do processo de parceria público-privada que vai ser desencadeado a partir de agora para o ano que vem, para que o município possa substituir 100% da sua iluminação pública por LED. E, obviamente, isso vai ser um trabalho que vai ser desenvolvido por uma empresa privada, né, que vai assumir esse trabalho, mas, enfim, só a título de informação. Então, eu consulto os senhores sobre a aprovação da ata número 10 de 2022, da reunião do dia 30. Consulto se há alguma colocação, alguma inclusão a ser colocada na ata, algum item. Não? Então, consideramos aprovada a ata da reunião passada. Já passo, então, para o item 3, a resolução 05/2022, que dispõe sobre o calendário das reuniões ordinárias das câmaras técnicas do Conselho das Cidades. Pedro, com a palavra. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Então, igual no ano passado, nós tomamos a liberdade de adiantar que, costumeiramente, a definição de calendário, está até no regimento interno, deve ser feito na primeira reunião ordinária do ano. E aí, ano passado, nós fizemos esse adiantamento, né? E lembrando que o Valmor estava um pouco impossibilitado naqueles dias, mas... Então, já colocamos as reuniões das câmaras técnicas, os prazos de submissão dos processos, e a próxima resolução também é já o calendário das reuniões ordinárias do plenário. Das câmaras técnicas, os meus queridos coordenadores já deram ok, então passa para a homologação dos conselheiros. Ok. Senhores, com relação às câmaras técnicas, então, a resolução, as datas, enfim, ok? Então, aprovada a resolução 5, já passamos para a resolução 6, sobre o calendário, então, das nossas reuniões ordinárias. Aí eu peço mais atenção de vocês. Pode colocar no anexo já, Laís. Por que tem algumas, no caso, basicamente, fevereiro e dezembro terão datas bêbadas, né? 28 de fevereiro foi colocado no último dia, porque o carnaval é 20, 21, 22 e 23. De 20 a 22. Então, todo mundo sabe que não é feriado, que não é dia útil para a contagem de prazos, mas porque fui eu que fiz o anexo, pensei que é melhor deixar para o dia 28, tá? Para a semana posterior ao Carnaval. Se os conselheiros quiserem mudar, fiquem à vontade. Todas as outras continuam nas quintas-feiras, como é o costume do Conselho. Tá? O regimento interno não prevê que seja na quinta-feira, ele prevê que tem que acontecer uma reunião ordinária por mês. E dezembro é a mesma situação que nós enfrentamos em todo dezembro, é um mês mais curto para a administração, porque é fim de ano, e aí foi inserido na sexta-feira para ter mais prazo, para nós trabalharmos nas câmaras técnicas e submetermos aos processos a vocês. São essas as diferenças em relação ao resto do ano, dos demais fica tudo na quinta-feira. Senhores concordam que permaneça na quinta? Pode ser assim, no mesmo horário? Né? Giane, vou só te pedir para vir para cá, que nós estamos com os conselheiros à esquerda, pela questão do projetor, para facilitar a informação. Então, homologamos, então, o nosso calendário do ano que vem. Eventualmente, se nós tivermos que alterar a data, obviamente, sempre com muita antecedência, né, para que os senhores possam se organizar. Ok? Então, fica também a homologação
do calendário. O item 3 é desligamento do conselheiro, representante da entidade empresarial. Pedro. Vocês receberam, na verdade, o pedido de desligamento do Daniel no WhatsApp. Ele comunicou isso no WhatsApp dos conselheiros e também fez uma solicitação formal por WhatsApp, diretamente no WhatsApp do Conselho. Então, ele pediu o desligamento dele, ele comunicou à entidade, que é a SIC, na figura do Fábio Dalmagro, ele se comunicou comigo, e eles ficaram de indicar um substituto. O regimento interno determina que a vaga, em se tratando de entidade, é da entidade. Então, a pessoa pedindo desligamento, dentro do prazo dos 4 anos, a entidade pode indicar um substituto, não é preciso fazer uma nova eleição. Eles não encaminharam um presidente, e então fica agora para fazer a conversa com a entidade para o próximo ano. Então, ele pediu o desligamento. Nós vamos ter, a partir do ano que vem, substituição, né? Nós temos alguns acordos, se os senhores lembrarem, ainda na época da eleição, né, nós tivemos o acordo da troca de cadeiras, que eu espero que se formalize, né, de entidades que combinaram de dividir um ano cada uma, enfim. Então, nós vamos cobrar de quem não está comparecendo e nós vamos tratar das eleições dos núcleos que precisam e que não estão sendo assíduos. Aqueles que não cumpriram a assiduidade, nós vamos substituir, vamos encaminhar para fazer novas eleições e preencher os quadros, porque a gente precisa ter respeito com quem comparece, né, com quem participa, e quem não participa tem que abrir espaço para quem tem vontade de participar. Então, esse é um processo que nós vamos já trabalhar já em janeiro. Algumas alterações também, tem várias alterações de regimento que foram propostas pelas câmaras técnicas, e ao longo do ano também de situações que nós podemos simplificar, né? Simplificar a nossa atuação, não tomar tanto tempo e também fazer com que as câmaras possam ser mais céleres nas suas avaliações. Ok, senhores? Então, passado isso, já vamos para a nossa pauta de hoje. O primeiro item é o 39.582, é uma revalidação de alvará de parcelamento. Esse é outro item que, na minha modesta opinião, é um assunto que eu não vejo sentido de vir para o Conselho toda vez essa revalidação. Teria que ser tratada lá na Secretaria, tratar prazo, porque é uma questão extremamente técnica, né? Pouco vai... Mas, enfim, vamos cumprir o regimento. A questão das resoluções, eu acho que sim, mas aí o ideal é que a gente já altere o regimento, porque a resolução ela fica... Por exemplo, nós fizemos a resolução da dispensa do EIV do Marista. Aí teve uma... Só para contextualizar. Eu trago no final o despacho. Tá? Porém houve o arquivamento. Mas é uma coisa que fica meio vulnerável, então até dá para fazer, mas faz e já coloca na lei. Ok. Então, esse processo, Pedro, não sei se tem alguma argumentação. Não foi enviada a apresentação, não sei se algum dos profissionais presentes é o responsável, mas é uma revalidação de um desmembramento na área urbana. De um loteamento. Isso, é um desmembramento. Tá, ok? Então, é só uma revalidação. Então, senhores, eu acho que não há dúvida, né? Tiveram acesso, né? É um processo de 2018, venceu o prazo, precisa revalidar para ele, ano que vem, dar continuidade. Alguma objeção com relação a isso? Não? Só fica a ressalva para a gente tirar isso daí. Ok. Tá, já passo para o item 2, então, que é da Ibraflex. É um EIV de 2021. Creio que seja o último, né, Pedro, dos remanescentes. Sim. Aí, com esse, a gente limpa a pauta. O ano passado limpamos 2020, esse ano todo 2021, e o ano que vem entramos praticamente zerado de processos de 2022. Batemos, depois, vou passar os dados, né, no final, dos números do Concidade desse ano. São 31% a mais de aprovações do que o ano passado. Então, foi um ano muito importante para todos. Então, passo já para o pessoal da Ibraflex. Vocês têm alguém para fazer a apresentação? Não tem ninguém? Não foi enviada a apresentação pelos profissionais responsáveis pelo EIV, por isso que presumo que não vieram para fazer a apresentação. Bom, aí fica prejudicado, eu entendo, né? Então, fica prejudicado. Volta
Se for falar em termos de regimento interno, pessoal, não existe nenhum dispositivo no regimento interno que obrigue a realização de apresentação. Tá? Tanto que eu despacho facultada a apresentação. Tá? Não escrevo por bobagem isso. Mas não tem nada? Não tem... Então, tem o processo foi entregue aos conselheiros, as câmaras técnicas o deferiram, né? E tem os pareceres, faremos a leitura dos pareceres, presidente. Mas o profissional não apareceu para apresentar e claro, os conselheiros agora são livres para deliberar pela aprovação, reprovação ou que se retire de pauta e solicite gentilmente que o profissional venha apresentar, né? Senhores, passo a leitura dos pareceres? Querem avançar ou a gente já define para ficar para a primeira pauta de fevereiro? Pessoal, eu vou pedir novamente. Mês passado, a reunião plenária foi deixar um o microfone calvário na mão de alguém, então, para ali, mim fazer a ata depois, tá? Isso, daquela situação que vocês foram falando sem microfone, eu tive que ignorar tudo aquilo. Segurem um microfone ali que a gente gira daí. Santolim com a palavra lá. Não, na verdade, se teve o parecer das câmaras técnicas e os pareceres são favoráveis, certo? Cabe ao conselho aprovar ou reprovar, mas põe em pauta e a gente analisa aqui. Isso que eu estou consultando. Se os senhores não se importarem com o fato de não ter apresentação, a gente avança. Leno, pode falar. Eu lembro que, durante o ano, se não me falha a memória, o final do ano passado, nós tivemos uma questão da Celesc, que o pessoal não compareceu, e nós reprovamos, por unanimidade, no caso na reunião, tá? Pela falta de... É uma questão de consideração com o Conselho, de vir alguém representar aqui. Então, a minha sugestão é isso. Se colocar para aprovação aqui, eu acho que nós teríamos que recusar pela questão de respeito com o Conselho, que todos os outros venham apresentar e venha algum representante aqui, pelo menos. Tá, isso que eu estou tentando encaminhar com vocês todos. Se entenderem que não é para apreciar, a gente já tira de pauta e inclui na pauta de fevereiro. Até para evitar qualquer... daqui a pouco o empreendedor vai dizer, pô, negaram. Há mais alguém, professor? Não, acho que mais bom dia a todos aí nessa linha. Até eu ia sugerir assim, que como as câmaras técnicas aprovaram, pudesse ser aberta uma exceção. Agora, a apresentação, ao meu ver, é muito importante também, porque qualifica, né, para o Conselho. Mas se a maioria dos conselheiros acharem que não deveria ser aprovado ou discutido, também estou de acordo. Bom, o Evandro me traz uma informação, só para ajudar, que ele está deferido nas câmaras, porém tem algumas condicionantes. E como o empreendedor, nem o profissional não está aqui para dizer se aceita ou não aceita, creio que seja mais prudente a gente informar o empreendedor de que haviam condicionantes, diante da ausência, o Conselho, vamos dizer, abre esse precedente ou já reprograma ele para a próxima reunião ordinária. Pode ser? Ok? Pedro, então, sai de pauta e fica encaminhado e a gente oficia o proprietário e o profissional de que, como haviam condicionantes, né, importantes para a deliberação em plenário, optou-se por passar para a próxima reunião ordinária. Ok? Tá. Próximo processo, 26169, da Becker Empreendimentos, é o EIV de um loteamento convencional. Com a palavra, Karina, vocês fiquem à vontade. Bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar aqui o EIV do loteamento residencial Florescer. Aqui nós temos a relação dos profissionais que estão envolvidos no trabalho, né? A Juliana, que é engenheira ambiental, ela vai apresentar aqui na sequência, e eu, a Karina, que sou arquiteta e urbanista. Aqui nós temos, então, uma projeção do mapa do loteamento, né? É uma área com uma projeção de 270.429,06. Esse empreendimento ele tem a projeção aqui de 371 lotes. E nós temos aqui um percentual de doação de área verde de 11,83, que são essas áreas em verde mais clarinho aqui. Esse verde mais escuro é uma área de APP que existe lá na propriedade.
E essas quadrículas em laranja aqui representam as áreas de equipamento público comunitário, que representa aí 3,17% de doação. Nessa área, nós temos essas cores aqui em magenta, que representam as áreas institucionais de doação referente ao condomínio horizontal, que está aqui ao lado do loteamento Florescer. Então, esses 8% do condomínio são áreas que serão implantadas dentro do loteamento. Aqui, nós podemos, deixa eu pegar aqui, visualizar um pouco melhor a projeção do loteamento Florescer. Então, é essa aqui, né, que é o que nós estamos apresentando hoje, o estudo de impacto, e, ao lado, o condomínio horizontal, que tem a doação de 8%, conforme prevê o plano diretor, e que está previsto nessas áreas aqui. Esse empreendimento, então, ele tem bastante área de vegetação. Praticamente aqui tem um maciço de área de vegetação nativa, que são uma área de areia. Então, a gente procurou absorver maior as doações de área verde nessa região aqui e no entorno da área de APP. Aqui temos um resumo do empreendimento das doações públicas, né? Atendendo o que a legislação prevê, o mínimo de 15%, nós temos aí 40.564 metros quadrados, que representa os 15% de doação de área verde e equipamento comunitário. E, somando ao sistema viário, nós temos 106.889,95, que é o mínimo de 35%, mas que representa aqui 39% de doação. Aqui, nós temos, de forma em separado, o percentual de doação do condomínio que está sendo implantado dentro do loteamento Florescer. Porém, ele não computa dentro dos 35% do loteamento Florescer. Do loteamento está aqui os 39% em separado. Aqui nós temos, então, uma projeção da poligonal, a implantação dentro do plano diretor de Chapecó, está numa área de MEUF. Nós temos aqui essa mancha verde, que é as áreas de AEIA, que é onde nós preservamos as áreas verdes. E temos, como diretriz urbanística, foi utilizado o zoneamento M, que é o mais próximo aqui, que está junto à poligonal do empreendimento. Então, diretrizes para tamanho de quadras, de lotes, das vias, foi tudo baseado nesse zoneamento. Esse mapa aqui, ele nos dá uma noção, essa aqui, então, é a poligonal do loteamento Florescer, e aqui nós temos os acessos no entorno que vão fazer conexão viária com o empreendimento e acesso direto. Atualmente, nós temos aqui essas duas vias que são estradas de chão, não são pavimentadas, uma delas com 6 metros de largura, que é a rua Dr. Rubens de Carvalho. Essa via aqui vai fazer conexão, ligação com a estrada municipal 364, que atualmente está em torno de 4,5 de largura, que também é estrada de chão. Essa aqui, a estrada municipal, é que vai fazer o acesso direto ao empreendimento. A única que está pavimentada aqui é essa mais ao norte da gleba, mas que não faz conexão direta, que é essa estrada municipal Ângelo Baldiceira. Aqui, então, esse mapa, nós temos uma projeção de qual é a situação do empreendimento, o que está sendo proposto de acessos internos à poligonal e externo. Então, se nós olharmos só o empreendimento do loteamento Florescer aqui, o que está em amarelo representa as vias locais, largura de 15 metros. Essas duas vias aqui na cor magenta representam as vias coletoras secundárias. Inclusive, elas estão implantadas aqui de frente para as testadas dos equipamentos comunitários, que é uma via que vai atender um fluxo maior de veículos para esses locais. E essa via coletora aqui principal, que conecta o sul até o norte da gleba, ela vai ser uma via coletora de 20 metros. O que nós temos aqui? Um condomínio residencial existente, ao norte do empreendimento. Ao lado leste não está urbanizado, e no lado oeste nós vamos ter a implantação de um condomínio residencial. Não é objetivo aqui não faz pauta do WAVE, mas ele vai ser implantado aqui também. O que vai estar previsto no projeto e atendendo à legislação municipal?
a execução da pavimentação na largura total de 25 metros dessa estrada aqui, que faz uma projeção de quase 1 quilômetro, são 976 metros. Chegando aqui, nós temos essa fração, a projeção da Avenida Leste, vai ser executado na largura total de 30 metros, aproximadamente esses 295 metros, que vem até nesse ponto aqui que está contíguo junto à poligonal do empreendimento, no caso da matrícula do imóvel. A partir desse ponto, aproximadamente essa extensão de 829 metros, nós temos o acesso, que não está mais conectado à matrícula do imóvel, mas atendendo o plano diretor, o artigo 303, ele está previsto numa largura de 9 metros, na pavimentação de largura de 9 metros, nessa extensão de 829 metros. Então, é isso. Passo a palavra para a Juliana para a continuidade. Bom, então, falando da questão da mobilidade, foi feita a análise nas horas de pico, então, a contagem de veículos no início da manhã, no meio-dia, no final do dia, para avaliar esse fluxo existente na região. Foi feita lá em cima, na Estrada Municipal Ângelo Baldiceira, deixa eu pegar o negocinho aqui, que aí, antes da entrada desse acesso aqui para o empreendimento, né? Com essa análise, foi identificado o enquadramento nível B, a porcentagem de tempo perdido em 52,42%, e o fluxo de carro de passeio de 623 por hora, sendo a capacidade da via de 750. Então, hoje, esse enquadramento em nível B, com os veículos fluindo assim, sem congestionamentos, né? Com a implantação do empreendimento e um acréscimo gradual, sem mesmo empreendimento, existe um acréscimo na questão de veículos, foi considerado que, pelo empreendimento, seriam 207 viagens por hora de pico. E, fazendo uma análise aí ao longo dos anos, vai atingir aí 1.044 unidades de carro de passeio por hora. Então, isso, consequentemente, altera a capacidade da via atual, né, que hoje está implantada. Então, como a Karina já mencionou, vai ter melhorias ali na questão do sistema viário, e existe a previsão da implantação do contorno viário leste, e isso, consequentemente, vai mudar toda a dinâmica que existe hoje, né. Em relação às áreas de influência, foi delimitada a área diretamente afetada de 1,5 quilômetros, foi considerado isso para abranger as escolas mais próximas. Então, esse foi o critério adotado para delimitar essa área diretamente afetada, que está em destaque em vermelho. Em amarelo está a área de influência direta, que foram considerados vários critérios de raios de entorno dos equipamentos públicos, das linhas dos pontos de ônibus, foi considerado 500 metros, do posto de saúde, de outros equipamentos, foi feita uma junção. E, indiretamente, todo o município de Chapecó é influenciado, que pode ter um deslocamento das pessoas para aquela região, tem arrecadação para o município, então, indiretamente, tem essa influência. Em relação ao uso do solo na região, então, a gente percebe que existe aí, dentro da ADA, ainda uma característica rural bem presente, mas tem uma diversidade de usos aí na área diretamente afetada. Aqui a gente tem o distrito industrial, aqui tem 2 loteamentos de área de interesse social, Monte Castelo e Expoente, existem condomínios fechados aqui, então é uma diversidade bem grande de usos aí dentro dessa área diretamente afetada. Então, aqui tem algumas imagens mostrando os loteamentos, o distrito, né, o condomínio fechado que tem ali na região, e o local do empreendimento com característica rural ainda, né? Aqui dá para ver a imagem da vegetação que a Karina mencionou antes, que está presente e vai ficar dentro da área verde, né? Em relação aos equipamentos urbanos e comunitários, então, o que fica mais aqui na parte norte da área diretamente afetada, então, mais em direção aqui ao bairro Seminário. Então, o que eu coloquei em relação à educação, né? As 2 escolas que foram abrangidas pelo raio de influência. A Tereza Gabardi recentemente alterou de endereço com ampliação de vagas, e o CEM Expoente, lá no loteamento Expoente. Ainda tem o IFES, que aqui dentro também,
e a UNOESC e a UNOPAR aqui dentro desse raio de influência. Em relação a outros equipamentos comunitários, então, no expoente, a gente vê o centro comunitário, uma quadra, no Monte Castelo também tem academia ao ar livre, e no Monte Castelo, aqui dentro de cada bloco lá de condomínio, tem a sua área de lazer. E o posto de saúde, o único posto de saúde mais próximo, ele fica lá no bairro Seminário, não está abrangido dentro da área diretamente afetada, mas, consequentemente, será influenciado pelo empreendimento. Consulta à população. Foram aplicadas 110 consultas, questionários, com 25 perguntas voltadas para a infraestrutura urbana e também sobre a questão do empreendimento. Qual a relação, qual que era o questionamento relacionado ao empreendimento. Então, foram 25 perguntas, eu resumi aqui algumas, mas todas estão lá no Wave, né? Então, a avaliação quanto à implantação de um novo loteamento no bairro, ela foi avaliada de maneira boa, por 83,64% dos entrevistados. Em relação aos itens indispensáveis, o que foi considerado pela população? Coleta de resíduos recicláveis, escola, creche, rede de esgoto e, principalmente, o posto de saúde, foi um levantamento aí feito pela população. E quanto à expectativa ou preocupação em relação ao empreendimento, destacou aqui a questão de melhorias com o transporte público, a valorização imobiliária é uma expectativa que a população tem, geração de emprego e movimentação de pessoas. Essa movimentação de pessoas pode ser tanto uma expectativa quanto um receio, né, por questão de segurança, de tráfego, né, ou também uma melhoria que tenha mais circulação na região, né. Então, com esse diagnóstico, com essas consultas, a gente tem que pensar que o desenvolvimento, a implantação de um loteamento, ela tem que ser sustentável, né? Então, no plano diretor consta que é um princípio fundamental da política urbana compatibilizar o desenvolvimento econômico de maneira sustentável, considerando o social e o ambiental. E, por isso, são previstas medidas mitigadoras e compensatórias para a implantação do empreendimento. Então, os principais impactos aí estão direcionados à demanda por escola, posto de saúde, a questão do transporte público, a geração de resíduos e o aumento da movimentação de pessoas na região. Então, o que foi proposto em relação a um aporte financeiro, 0,49 é um valor médio por metro quadrado. Esse valor foi obtido pela média de valores de outros loteamentos já aprovados aqui pelo Concidade, e, com isso, chegou num aporte de 134 mil, separado aí para destinação para escolas e para posto de saúde. Em relação aos abrigos de ônibus, 6 abrigos, eu já vou mostrar na sequência por que chegou nesse número de 6. Questão de resíduos, 18 containers, um por quadra, e a implantação de 3 câmeras de segurança. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia por que foram 6 abrigos. Então, como a Karina já falou antes, aqui tem um condomínio fechado, né? Então, a ideia é que as pessoas que vão precisar, né, dessa linha de transporte tenham outros pontos distribuídos aqui também ao longo desse trecho. Então, ficaram 4 pontos aqui distribuídos e 2 aqui, sendo a distância máxima menos de 500 metros, que é o que está previsto lá, a questão de percorrer, que as pessoas têm para acessar o ponto de ônibus, né? Claro que essa localização depois precisa ser aprovada. E aí, os containers de resíduo, então, ficou 1 por quadra, como uma medida aí voltada para a questão da gestão de resíduos. Seria isso. Agradecemos e estamos abertos agora para os questionamentos. Ok. Pedro, leitura dos pareceres. Processo 26169/2022, despachos 10, 12 e 20 das câmaras técnicas. Despacho 10 da Câmara Técnica de Meio Ambiente, de acordo com a análise da CT, os membros acataram os esclarecimentos apresentados e opina pelo deferimento. Despacho 12 da Câmara Técnica... 11, desculpa. Despacho 11 da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana,
Opina pelo deferimento da IV condicionado a solucionar, quando a aprovação do projeto geométrico, critério da Diretoria de Planejamento Urbano. Rua A, se possível, deverá ter a largura de 25 metros, pois se caracteriza como via arterial. Situação da quadra 16 com dimensionamento maior previsto no plano diretor. Acesso ao empreendimento no sentido norte-sul deverá ter largura pavimentada 12 metros a título de mitigação. Eu vou ler o despacho 12 também da Câmara Técnica de Planejamento, que opina pelo deferimento do IV condicionado a solucionar, quando a aprovação do projeto do geométrico, a critério da Diretoria de Planejamento Urbano, situação dos lotes confrontando aos fundos com a área institucional, ruas D e K. Aí houve um retorno do processo, ele estava apto, os profissionais pediram para retornar o processo novamente à Câmara Técnica de Planejamento, que lá no despacho 20 opinou pelo deferimento do EIV, condicionado ao acesso ao empreendimento, no sentido norte e sul, deverá ter largura pavimentada de 12 metros a título de mitigação. São esses os pareceres. Ok. O retorno, então, é esse aí. Consulto os senhores se há alguma consideração. Com relação a esse acesso, só para dar tranquilidade a todos, o plano diretor prevê a largura mínima de 9 metros. Eu não sei se a Karina chegou a apontar isso, né? Na questão da mitigação, isso impactaria num valor de mais de 3 milhões fazer esse acesso com 12 metros. Isso ficaria acima daquilo que normalmente é mitigado. Então, fica para análise dos senhores. Consulto se há alguma consideração a ser feita. Tem o Leno lá, tem a Josiane. Bom dia. Bom dia. Arquiteta Gessiane, então só a título realmente de reforço para tentar fazer essa rua realmente de 12 metros, até porque trata-se de um acesso, né? Então, na situação de um ônibus, de um giro, alguma coisa, de um veículo de socorro. Então, só reiterando o pedido da Câmara Técnica para que essa rua realmente ficasse com os 12 metros. São 800 metros, né? Sim, não, Então, eu digo... são 800 metros que teria que passar de 9 para 12. Isso. Isso que eles argumentaram no retorno para a Câmara. Sim. E que essa mitigação impactaria em quase 3 milhões. E sim, que tu comentou agora um pouco antes, né? Leno. Mas é a minha sugestão. Ok. Leno? Não, é bem rapidinho, presidente. Só na questão da doação dos abrigos, que foi colocado, né? Não sei se isso vai ser imediato, enfim, conforme vai andando, mas daqui a pouco ver a viabilidade de transformar, no caso, sugestão, transformar o valor que seria pago para esses, no caso, a colocação desses abrigos, padrões do município, talvez fosse dado uma olhada na questão de investimento lá em creche, e alguma coisa que pudesse ser melhorado nesse livro, porque um valor de 6 abrigos, eu acho que dá um valor até razoável, aí, considerável, né? E talvez investir isso, porque lá é uma região que, de certo modo, a questão de distância centro é a mesma coisa que a IFAP, também é longo, né? Então, de repente, investir em algo a mais ali, se for possível. É lógico que os abrigos são importantes, são interessantes, mas daqui a pouco, porque é uma projeção de em torno de umas 2.000 pessoas, praticamente, né? Uma base, sim, lá que vai ter lá. Então, isso vai dar um acréscimo muito grande em questão de área de saúde, questão de escolas, creches, no movimento geral. Então, acho que, de repente, se pensar se tem essa viabilidade, presidente. Não, a sugestão é válida, do valor do ponto de ônibus converter para o fundo. Depois o Fundo de Desenvolvimento Territorial vai financiar o investimento mais necessário, seja ele de saúde ou de educação. Fica condicionado, então, ok? Mais uma participação lá, Desculpe. Só comentando ali que, tipo assim, tem esse condomínio que também está sendo executado ali, né? Os dois vão utilizar o mesmo acesso. Não teria possibilidade de dividir o custo aí junto com esse condomínio para que seja uma rua um pouquinho mais larga? Pode, Karine. Você não tem como imputar para o outro empreendimento, né, a mitigação. Até respondendo a sua pergunta e a dela do acesso, né? O que está previsto no mapa do município, então, é uma estrada municipal arterial de 25 metros ali. Então, ela já, para acesso ao empreendimento do Florescer, ela já vai ser pavimentada na largura total de 25 metros, absorvido pelo empreendedor. Numa extensão ali de... Agora estou sem... Coloca o mapa lá Eu tenho aqui no impresso.
Então, vamos colocar o mapa lá, Acho que sim, fazendo só para favor. visualizar lá. Eles estão fazendo 25, 30 e complementando com 9. Esse mapa aí, isso. Então, essa extensão de 976 metros, ela vai, de certa forma, passar pelo condomínio e para chegar até o loteamento Florescer. Então, isso já está dentro do planejamento e execução na largura total. Uma fração ali de 295 metros vai passar dentro da poligonal da matrícula do condomínio, que hoje ainda está dentro do mesmo imóvel, o condomínio e o loteamento vai ser desmembrado, vai ser também executado na largura total de 30 metros, que é a Avenida Leste. O que foi, desculpa, esqueci seu nome ali, a Josiane comentou, é o trecho de 829 metros que estaria fora da poligonal do empreendimento. O que a gente utilizou como premissa para o projeto? Seguimos o que está previsto na legislação, né? Então, a gente recebeu essas considerações das câmaras técnicas e, do nosso ponto de vista técnico, nós seguimos o que está previsto na lei, que é a extensão na largura total de 9 metros. Então, coloco até aqui, presidente, uma sugestão também, que se for pensar no acesso e contorno dos ônibus, talvez teríamos que rever a lei também, porque quando se projeta a lei de uma via, temos que, então, pensar, talvez, nessas condicionantes. Acho que é plausível, sim, a tua consideração, mas coloco isso que a gente, quando utilizou os parâmetros urbanísticos do sistema viário, se pautou no que está na legislação vigente agora, né? Ok. É aquilo que eu sempre insisto, né, gente, para que o Conselho, a gente procure se pautar no que está na legislação, né? O empreendedor se previne em cima do que está. Código de obras, plano diretor, tudo isso. Então, quanto mais mitigação, mais nós vamos encarecer o empreendimento. O Giacchini fez o testemunho na reunião passada da necessidade que os empreendimentos aconteçam nas partes periféricas da cidade, proporcionando habitação, abertura. Está lá no Estatuto das Cidades, né, que os municípios têm que fomentar o parcelamento regular. Para quê? Para que a gente evite o chacreamento, para que a gente evite as vendas em contrato. Então, peço a consideração dos senhores, se possível, né, que a gente procure também compreender a parte do empreendedor. Óbvio que o empreendedor, se insistir um pouquinho, vai fazer, mas vai descarregar todo esse custo no comprador do imóvel. Nós vamos estar encarecendo o custo do nosso cidadão que vai adquirir o imóvel, porque esse custo vai ser diluído no imóvel. Senhores, podemos avançar dessa forma? Permanece os 9 metros, dentro do possível, então... Eu só vou dar uma sugestão, então, presidente, que, de repente, eu não sei também, não é nesse ponto que vem, né? Mas, daqui a pouco, usar essa via, eu acho bem importante ter ela, até porque é um escoamento, né? E até enfim... E para, de repente, usar no sistema viário como uma via de mão única. Pode ser. Sabe? Claro. É realmente para a preocupação não ter aquele... Porque ela é sinuosa, então é para realmente não gerar um problema para o município. Não é, né, escolar, presidente? Não é que a gente está indo contra o empreendimento, é só tentando achar soluções. Então, que ela também, se torne uma mão única. Isso, sabe? Por isso que até tem uma situação que é o projeto de revitalização da SC lá, a Ângelo Baldiceira, esse projeto nós já concluímos. Isso já está no governo do Estado, vai beneficiar esse empreendimento, vai beneficiar o empreendimento da VEG, que foi recentemente aprovado. E daí, com 9 metros, a gente consegue fazer, daqui a pouco, uma via de ônibus, uma via... Né, tirando o estacionamento, com 9 metros, ela fica bem... Ou até uma mão única, tu faz um escoamento de ônibus, né, um retorno, uma ciclovia, enfim. Então, ficam aceitas as sugestões aí, até para a diretoria, na hora da aprovação final do geométrico, tratar desse assunto. Ok? Era isso? Deliberamos, então. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os que discordam, manifestem. Ok? Avançamos, então, para o próximo item, 32529, Cooperativa Habitacional Chapecó, é o Cooperchap 2. Se não me engano, já veio esse? Não? Já veio a segunda vez. Tá. Então, esse é mais um que... Vai ficar pesado. Vamos lá. Oi. Parcelamento sempre bem-vindo. Com a palavra, Leandro. Bom dia a todos. Obrigado novamente pela oportunidade de a gente estar participando, apresentar uma EIV. É um EIV que, novamente, né,
como o Valmor colocou, a gente está representando, né? Então, é um projeto de anos que está em andamento dentro do município. Nós pautamos eles, né, as questões do EV, se eu não me engano, quase no início do ano. Então, quase passamos o ano inteiro discutindo o projeto, né, mas decidimos reapresentar. Tá? Então, basicamente, o que nos levou aqui à solicitação novamente da consulta prévia, porque lá na primeira apresentação ele era apenas uma revalidação. Nós trabalhamos com vocês, apresentamos para revalidar toda a questão que já vinha sendo apresentado, mas como a gente faz parte de uma nova equipe, para reforçar, fizemos novamente o EV, fizemos pesquisa novamente, né? Por quê? Porque questionávamos alguns pontos que naquela época foi definido, mas acabamos trazendo novamente aqui para a discussão. Então, a gente trabalhou aqui as questões de conservação ambiental. É um projeto que não tem um empreendedor por si, é uma cooperativa, né? Então, a gente está fazendo um projeto muito bacana na IFAP, né, com a parte ambiental, prioridade do pedestre, passeios, convívio, recreação. Então, basicamente, a empresa já vem com essa conotação há anos de trazer esses produtos com qualidade para o município. Temos aqui um termo, junto com a instituição aqui, de História e Geografia do Oeste Catarinense, assinamos um termo, né, para quê? Para colocar ali o Instituto dentro do empreendimento e justamente para fazer uma integração com o bairro. Então, novamente, né, aqui a área está na IFAP, ele já vem vinculado também com outro empreendimento da Vacaro, então ele vai ser uma continuidade, ele não vai ficar no vazio, né, que a gente tinha uma grande preocupação. Novamente aqui, o centro da cidade, 12 quilômetros. Eu coloco esse empreendimento com grande relevância para a parte do IFAP. Ele tem muita importância. Por isso que a gente trabalhou ele com uma forma muito cuidadosa dentro do escritório, porque a gente crê que ele vai ser uma importante via no futuro para desafogar o IFAP. Já vou mostrar para vocês. Trabalhamos com toda a legislação, então por que também a gente volta? Havia algumas incompatibilidades, questões de AEIA, questões, né, a gente foi trabalhando, né, passamos pelo Concidade também, questão do zoneamento, passamos aqui. E notem que é um empreendimento pequeno, nós falamos do empreendimento de 350 mil metros quadrados, basicamente o tamanho que vocês apresentaram anteriormente, porém com 180 lotes. Então, também por causa da restrição da bacia do Lajeado de São José, e extremamente pesado. Né? Então, ele tem uma conotação de cooperativa, ele tem uma viabilidade. Se fosse um empreendimento por si só, para um empreendedor privado, a gente já tinha dado inviabilidade do empreendimento. Então, dentro do escritório, a gente tem essa seriedade. Ou ele é viável, ou ele é inviável. Mas, como ele é uma cooperativa, ele torna-se viável. Né? Notem, aqui a gente vai pavimentar uma avenida de 25 metros, toda uma conjuntura de uma avenida de 20 metros, mais uma de 25, mais uma de 25, 18 metros, e só as vermelhas internas de 15 metros. Então, ele é um empreendimento com baixa, né, ocupação, grandes lotes, mas a gente coloca como uma relevância. A gente trabalhou com a cooperativa e mostrou que isso era importante, não apenas para o empreendimento deles, mas para o futuro de Chapecó. Então, aqui, o acesso principal, né, que vai ser pavimentado, a Vacaro vai fazer parte dele, e nós parte, então são 920 metros, basicamente, novo aí para o bairro IFAP. Então, esse aqui é um mapa que eu julgo quase mais importante aqui de todo o EV, onde tem uma relevância para o bairro, né, que são as conexões. Então, basicamente, aqui, né, a gente vai ter uma conexão, que é a EMC 334, que vai ligar o empreendimento, e nós temos uma malha, né, próxima. Mas essa é a ligação futura do bairro IFAP. Né? Hoje nós temos basicamente uma saída para o bairro. Aqui nós temos o elevado. Nós já temos uma pavimentação aqui até o Jardim Paraíso. Fazendo essa pavimentação, junto com a Vacaro, até o empreendimento, mais essa ligação de 20 metros até o ponto, nós basicamente teremos ali 1,2 quilômetros para fazer uma ligação nova do IFAP. Então, isso é relevante. E que mais tarde possa ser colocado em pauta a abertura dessa ligação, que será possivelmente por baixo das torres de alta tensão.
Então, não impacta as áreas já, né, que futuramente possam ser urbanizadas ou ali próximas. Então, isso é muito importante. Aqui está o projeto. Né? Nós colocamos uma grande área, né, para a Casan. A pesquisa apontou que ali é a falta de água, então a Casan precisa de uma grande área para o futuro reservatório. Então, a gente destinou ali, basicamente, quase 8.000 metros quadrados, parte com vegetação e parte sem. Então, a gente vai fazer uma condicionante, que foi a questão ambiental, mas vamos deixar bem localizada na avenida principal e é o ponto mais alto do empreendimento. Colocamos toda uma área verde e uma área institucional na avenida principal, onde a gente vai criar o parque, onde a gente vai colocar essa parceria com o Instituto. Então, localizamos na principal avenida. Né? Fizemos toda a questão de corredor. Então, mesmo com ruas terminando em área verde, né, em áreas que não têm vegetação, corredores, ciclovia, fica pesado? Fica pesado. Mas isso traz uma qualidade para o empreendimento, e a gente nota que nos empreendimentos que a gente está entregando com esse tipo de equipamento, as pessoas estão se agradando mais, estão querendo morar nesses lugares. Fizemos a pesquisa, novamente, informando, pegamos ali um raio de 1.500 metros, aqui destacando novamente as áreas verdes, né? As áreas verdes, as duas áreas públicas que vão ser destinadas ao município. E, brevemente, fizemos a pesquisa. Tá? Não vou ficar lendo toda ela, mas assim, teve uma grande relevância. Uma pequena porção já conhece que ali vai sair o empreendimento. E, principalmente, destacar aqui que o maior ponto destacado, 23%, foi a questão de abastecimento de água. Então, nós já temos essa conversa estreita com a Casan, junto com o empreendimento da Avacaro, né? Então, a Avacaro também cedeu uma área ao lado dessa que nós estamos fazendo a doação, para assim fazer um mega reservatório no EFAP. Tá? Então, também tem uma urgência do projeto, a gente está acelerando o máximo que a gente consegue para aprovar, porque a Casan precisa desse local para fazer também a parte do reservatório. Basicamente, as mitigações, a gente trabalha a mitigação desde a parte de obra, né, até a parte final. Tivemos toda a questão ali, né, da questão de fluxo, informação. Nós tivemos ali, como é uma cooperativa, uma associação de moradores para que possa zelar as áreas públicas, isso é interessante. Então, a gente também coloca como um ponto principal. Programas informativos, o sistema de rede de esgoto seca, agora já virou uma normativa, até então, quando a gente fez o IV, não era. Então, a gente já estava se propondo, junto também com a Avacaro, de fazer. Enfim, já vai ser feito. A parte de resíduos, transporte coletivo, principalmente a questão da doação para o sistema de abastecimento de água. Toda a parte do parque ecológico linkado a esse núcleo, né, de educação e musicalização infantil, que a gente vai fazer com a história e geografia. As câmeras de monitoramento em nível de 4, nas 4 saídas principais vão ser instaladas, doação. A implantação, como é uma cooperativa, consegue fazer a rede de vizinhos funcionar um pouco melhor, então trazer isso para dentro também do empreendimento. Saúde e educação, como mitigação, como uma média, a gente tinha feito uma média pelos outros empreendimentos, havia dado R$30 mil para cada item. Aí, em conversa com as câmaras técnicas, a gente levou um pouco e trabalhou com 60 mil, já atingindo o que a Câmara Técnica tinha sugerido. Então, a gente trabalhou também. Então, dentro dos deferimentos, né, ficou apenas a questão daquele terreno de 8.312 metros quadrados direcionado para a Casan. Como tem uma área com vegetação sobre ela, a gente vai deixar gravado. Consegue-se fazer ainda o reservatório do restante da área, mas fica gravada ela como equipamento público urbano, para que, se futuramente precisar ampliar, é a área mais alta. Ali se faz, daqui a um pouco, a permissão depois de uma supressão futura, e aí se implanta, se necessitar, né, fazer uma ampliação daí dos reservatórios. A questão da mobilidade, né, ficaria né, toda contemplada. E a questão aqui do deferimento da saúde, apenas ampliação ali do valor, né, do pagamento em pecúnia para a saúde e educação, que a gente elevou para 60 mil cada ponto. Tá? Agradeço, né, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Ok. Eliano, obrigado. Só fazer eu estava falando com o Mark aqui, para ajudar aí. Nessa questão da área verde, né?
fica gravada toda a área verde, mas depois o município pode desgravar e usar. O que nós estamos fazendo hoje? Lá no loteamento Vento Minuano, nós temos uma área que ficou, área verde, porém ela é limpa. Agora o pessoal licenciou quase 3.000 metros, nós vamos desgravar, incorporar a área adicional, e lá a saúde vai investir quase 7 milhões na construção do centro de reabilitação, né? Então, esse detalhe aí de usar as áreas que a gente precisa fomentar mesmo para poder usar. Senhores, os pareceres? Ele tem uma ânsia de ler que não sei como é que pode. Processo 32529/2022, despacho 10 da Câmara Técnica de Meio Ambiente. De acordo com a análise da CT da complementação apresentada, fica deferido a EIV, a área de equipamentos públicos 01 deverá ser gravada com a parte de 5.647,40 metros quadrados como área verde, cumprindo com a preservação do remanescente, e que os 2.665,34 metros quadrados restantes sejam destinados ao equipamento público. Despacho 17 da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, dentro dos limites das suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. E despacho 18 da Câmara Técnica de Planejamento, opina pelo deferimento do pedido condicionado a prever mitigações para o impacto a ser gerado sobre sistemas de educação e saúde. Sugere-se o valor de R$60 mil para cada, totalizando R$120 mil. Esses são os pareceres, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Só o Leno lá e o Mauro? Está lá o microfone? O Leno, o Mauro e o... Dorme? Não. Cristo. Bom dia a todos, bom dia, Leomar. presidente. Eliano, eu queria primeiramente parabenizar pelo projeto, né? Belíssimo, muito bem pensado, muito bem apresentado. Eliano, a questão da Casan ali, parabenizo também por pensar nesse problema futuro da água, né? A questão da rede seca, só queria entender um pouquinho melhor. Ela vai ser prevista em todo o loteamento, né? E também, assim, quantos metros nós estaríamos falando, quanto que precisaria para estar ligando na rede da Casan, tá? Por que te pergunto isso? A gente faz parte também do Conselho Municipal de Saneamento, né? Digo, a IAO, a entidade que eu represento, e aí fica para nós já, futuramente, já está exigindo lá, né, que a Casan faça esse investimento para estar interligando, que é uma preocupação grande, é por causa que fica na região do Lajeado do São José, que é uma região aí que a gente precisa pensar muito, né, que hoje é o manancial da cidade, né, e pelo andar das obras aí da Casan na redondeza vai demorar para nós ter outra fonte, né, então por essa preocupação. Então só queria entender esse ponto até para nós já ficar com essa missão de estar levando isso futuramente para frente. Ok. Seguimos lá, eu acho que vamos ouvir todos, né, Leandro? Daí faz um apanhado aí. O Leno e o Cleomar. Tá, só uma dúvida que eu fiquei. Ali em relação àquela área, ali, acho que de 8 mil metros, que seria destinado a alguma coisa da Casan, correto? Essa área ela vai ficar, vai ser doada para o Estado, ou é algo que vai ficar para o município e o município depois toma as providências? Fica para o município. Ok. Daí só a cessão de uso. Isso aí, ok. Patrimônio município. Até porque a gente tem no próprio... A Procuradoria também tem o entendimento que tudo que serve de serviço, vamos dizer, para a Casan, serve enquanto está a concessão. Se um dia municipalizar isso tudo, fica no patrimônio e o município toca o serviço. Cleomar. Só para os outros parabenizar aí pela ótima colocação que tu fez ali, e que, pensando no futuro do município, a EFAP hoje é maior do que os municípios todos da região aqui, né? E nós só temos 2 vias de acesso lá. Esse pedaço que tu falou ali, que falta 1.200 metros praticamente para ligar, lá do Jardim Paraíso, hoje está finalizando já o acesso em asfalto que a prefeitura está fazendo até Faxinal dos Rosas. Vai ficar mais curto ainda o acesso que for fazer. Ou dali do Jardim Paraíso, que tu citou ali, que passa por baixo a intenção passar por baixo da rede elétrica, né, de alta tensão, que já fica... no qual já está indenizada, se tornaria mais fácil de fazer. Só parabenizando e saber só essa questão aí de...
Ok. Então, só para argumentar, né, a questão da rede seca, já vem uma preocupação dentro dos nossos empreendimentos há algum tempo já, né? Então, antes até mesmo de sair a determinação de ter a rede seca, a gente já conversava. Então, o loteamento por si só, a gente já preparou ele para ter. Tá? Então, justamente o que a gente pensou? A gente não tem ainda um ponto de ligação. A gente faz uma conversa sempre com a Casan de forma estreita, mas a proposta sempre é implantar e deixar num local que possa ser atendido, onde o empreendedor, digamos assim, o ponto principal de ligação, à frente do empreendimento, por exemplo, ou um ponto mais curto. Né? Então, nesse aqui, ele ficava, se eu não me engano, ele ficava muito longe. Eu não tenho agora a noção, porque fica na parte da engenharia. Mas a gente já se propôs a deixar pronto. A empresa também, que veio na sequência de baixo, também tinha essa mesma proposta. Então, que pelo menos esse bairro novo em si criado já ficasse pronto para atender. Né? Eu só não tenho o ponto de ligação dele. Tá? Mas hoje as conversas que a gente tem com a Casan, pelo menos dos empreendimentos que a gente tem, que são grandes, né? Nós temos também esse na região que foi falado ali, comentado pelo Valmor, da região da VEG, também vai ser implantado toda a parte da rede seca. Né? Não sei se de vocês também vão absorver a rede seca também, mas provavelmente agora, como ente, vai ter. Né? Então, basicamente, a gente já vem conversando com a Casan, porque há necessidade de implantar novas estações, ou estações individualizadas que eles atendam. Né? Porque a região da IFAP, se levar toda essa região da IFAP para o sistema, mais a região da VEG, esse novo empreendimento que foi apresentado anteriormente, todo para o sistema, não atende. Então, já está quase no limite. Então, isso tem que ser agora algumas tratativas com a Casan de ampliação de rede, de ampliação de tronco, de ampliação de sistema de tratamento, né, individualizado, bairro IFAP, outros bairros. Acho que isso é uma questão que a gente pode, sim, ano que vem, trabalhar. Nós estamos cobrando a execução do contrato na íntegra. A Casan tem que levar até a porta dos empreendimentos. Isso aí não tem mais explicação, não há como não fazer. Senhores, mais algum questionamento para o Eliano aí? Só explicar aqui. Eu acho que foi questionado só do Cleomar. Esse do acesso, a gente julga muito importante. Assim, a gente faz pouco projeto para a área do EFAP, né, mas eu acho que, quanto urbanista, eu estou há 20 anos na cidade, há 18 anos trabalhando, acho que isso é importante. Né? Então, quando veio a questão das redes, das torres, né, então foram localizadas elas em alguns pontos estratégicos para criar uma avenida. Então, isso já vinha sendo pensado há 5, 6 anos atrás. Né? Então, se a gente imaginar que a gente vai ter essa avenida até esse ponto principal, essa linha em vermelho cortando o empreendimento, né? Você vem do elevado até o Jardim Paraíso já pavimentado, né? Por baixo das torres, possivelmente venham outros empreendimentos. Nós já estamos em análise, o Cidade das Rosas 1, 2 e 3, já contempla o sistema viário embaixo das redes. O Distrito Industrial... Logo chegará aqui também. Na parte do Distrito Industrial, do novo distrito, que a gente fez a doação ali do projeto, que a gente está trabalhando, vai vir apresentar para vocês, a gente já prevê lá essa avenida. Então isso é importante. E para essa ligação para o bairro EFAP, vai faltar aquele pedacinho em azul de 1.200 metros. Mas tem essa possibilidade desses 2,3 quilômetros aqui que já está aberto, mas pode ser pavimentado. Então, você cria uma nova rota de saída do bairro EFAP. Então, isso tem que ser levado em consideração dentro do projeto. Por isso, a gente trabalhou uma avenida. A gente poderia ter colocado uma avenida de 15 metros. A gente discutiu no Concidade. Mas, se eu colocasse uma avenida de 15 metros, digamos assim, você chegaria no ponto, cairia no estreitamento. Então, também foi feita uma passagem para a cooperativa da importância disso lá para o futuro da cidade. Não vamos pensar no agora. Né? E a gente sabe que embaixo tem outro empreendimento saindo, do lado tem outro, e assim por diante. Então, isso tem que ser pensado e trazer aqui para vocês essa importância. Tá? Obrigado. Ok, era isso, senhores. Então, coloco em deliberação dos senhores aí o processo 32529 da Cooperchap. Não havendo contrariedade, então, fica aprovado. E passamos para o próximo pedido, é alteração de zoneamento, processo 35695, Verde Empreendimentos Imobiliários. Vai apresentar a Piva. Oi. Vou ficar aqui, acho que é melhor. Então, pessoal, bom dia. Eu me chamo Rafael Piva, sou engenheiro civil, trabalho na Fole Empreendimentos.
E hoje eu vim aqui apresentar para vocês, explicar um pouquinho melhor esse nosso pedido de alteração de zoneamento do nosso empreendimento, que é de propriedade da Verde Empreendimentos, ali do ladinho do Distrito Industrial. Então, basicamente, o nosso loteamento ele tem menos de 100 mil metros, né? Então ele não teve EIV, e ele foi aprovado e hoje se situa... Então, hoje ele se situa aqui, passando a entrada do aeroporto, sentido Rio Grande do Sul, chegando no posto Paturi, acessa aqui o Distrito Industrial Flávio Baldiceira e logo na divisa com o distrito nós temos o nosso empreendimento. Então, essa aqui é uma vista aérea da área do empreendimento, né? Então, aqui nós temos o Distrito Industrial Flávio Baldiceira, a empresa Cristal Flex, e na lateral da empresa aqui a gente tem o empreendimento, bem nos fundos do acampamento Farroupilha. E aí o nosso pedido, ele vem em decorrência de que na época de aprovar o empreendimento, nós aprovamos esse empreendimento ainda no plano diretor antigo, 2014. E aí depois a gente teve que reaprovar esse empreendimento no plano diretor novo, em 2015. E no plano diretor novo, atual, no caso, né, 2015, o zoneamento ao longo da perimetral era 300 metros de UFAS. E pegava essa primeira parte da nossa gleba, né? Então, a gente fez toda a aprovação do empreendimento, tendo que considerar essa primeira quadra como FAS, que é um zoneamento mais industrial, né? Voltado para empresas de agroindústria, né? Então, nós tivemos que adotar lotes de 2.400 metros e seguir esse zoneamento, né? Para o empreendimento não ficar parado, como vários outros, aí a gente sabe, na cidade ficaram parados, esperando que mudasse o zoneamento do UFAS do contorno viário. E agora, então, recentemente, em metade de 2021, foi mudado, né, depois de muita sociedade solicitar, foi mudado, por atual administração, o zoneamento ao longo do contorno viário. Então, passou para zoneamento MEUF, que é o zoneamento de expansão urbana futura. Esse zoneamento MEUF, quando atinge os empreendimentos, ele assume o zoneamento mais próximo e com a mesma finalidade, né? Então, apenas 6 dias aqui após ter mudado a legislação, a gente finalizou o registro do nosso empreendimento. Então, não tinha mais tempo de voltar na prefeitura e alterar qualquer documentação. E, logo na sequência do registro do nosso empreendimento, foi criado na prefeitura, aí então que é criado os lotes, né, no cadastro imobiliário, e aí que é definido o zoneamento, né, atribuído o zoneamento das unidades. Então, por consequência de todo o projeto ter sido aprovado como FAS, foi seguido, né, pela prefeitura e também com o nosso conhecimento, foi seguido com o registro desses lotes como FAS, esses 4 lotes grandes, tá? Mas a gente desde sempre teve a intenção de fazer esses lotes como residenciais, né? Até porque essa quadra, ela não tem conexão com o Distrito Industrial e essa quadra não tem conexão com, atualmente, né, não tem conexão com o contorno viário. Então é uma quadra isolada, né? Então, simplesmente por uma burocracia, a gente teve que manter ela como FAS. E aí, agora, a gente já está executando as obras, né? E aí nós entramos, então, com esse pedido na prefeitura de redistribuir esses lotes, né? Redividi-los, né? Então, nós fizemos o pedido para a Secretaria de Planejamento Urbano, ali, para fazer esse desmembramento. Então, o retorno da Secretaria foi de que ou a gente manteria os lotes com 2.400 metros, né, nessa quadra, o FAS, ou então que a gente traria essa questão para o Concidade, né, para pegar o primeiro ok do Concidade e poder, então, seguir com os trâmites de mudança do zoneamento. Tá? E assim a gente o fez. Né? Então, em agosto, nós começamos o nosso pedido na Prefeitura e, agora, em outubro, então, devido a essa exigência da Prefeitura, a gente trouxe esse pedido para o Concidade. Então, basicamente, a nossa intenção é o quê? É mudar o zoneamento de industrial para agroindústrias nessa quadra, mudar ele para residencial, ou seja, baixar o impacto totalmente nessa região que não tem conexão com o distrito e não tem conexão com o contorno. Tá? A gente entende que, tecnicamente, esse é um pedido quase óbvio, né? Mas a gente tem que fazer toda a burocracia necessária e seguir todo o rito regular que a gente sempre defende. Né? Então,
essa quadra ela tem todo um a gente previu aqui no nosso empreendimento todo um cinturão verde que isola a área industrial da área do empreendimento, então não teria problema nenhum em a gente estar alterando esse zoneamento para o M, que é a unidade de moradia. Aqui eu já trouxe, então, na sequência provavelmente vão ser lidos os despachos, né? Mas, enfim, das câmaras técnicas. Então, a gente passou das 4 câmaras técnicas, a gente passou, nosso pedido passou nas 3 câmaras técnicas. Então, a Câmara de Meio Ambiente retirou o processo de pauta, porque entende que não é um assunto... Desculpa, a Câmara de Mobilidade, né, retirou de pauta, porque entende que não é correlato às atribuições da Câmara. A Câmara do Meio Ambiente não se opôs ao pedido de alteração do zoneamento, apenas pediu para que a gente atualize as licenças, né? Então, provavelmente, pela questão de, nas licenças, dizer que são X lotes e não Y lotes, né? Mas, enfim, a gente vai fazer essa atualização, se necessário, sem problema nenhum. E a Câmara Técnica de Planejamento do Solo também não se opôs ao empreendimento, só não vislumbra competência para aprovar por si só essa questão. Então, ela opinou pelo indeferimento do processo. Mas a gente entende que a Câmara Técnica não se opôs ao pedido, né? A gente trouxe esse pedido para o plenário, porque, pelo que nós entendemos, nas conversas com a Prefeitura, a primeira etapa é fazer a aprovação disso aqui no Conselho, e aí depois, sim, seguindo o artigo 477 do Plano Diretor, aí fazer as devidas mudanças de legislação e ajuste de mapa no Plano Diretor. Então, basicamente, seria isso, né? A gente vem aqui, apresenta o nosso empreendimento aí, e esse nosso pedido para vocês, e solicita que seja aprovada pelo Conselho, né? Que seja aprovada essa mudança de zoneamento, para que a gente possa dar sequência aí com a Prefeitura na mudança do zoneamento. Então, basicamente, seria isso, né? Que os dados aqui da nossa equipe técnica e do loteador e do proprietário do empreendimento. Ok. Tem leitura do parecer, Pedro? Tem, senhor presidente. Processo 35695/2022. Bem, na verdade, o Rafael já fez a parte boa. Despachos 3, 4 e 6, a Câmara Técnica de Mobilidade retirou o processo por não ver sua competência. Despacho 4 da Câmara de Meio Ambiente não se opõe ao pedido de atualização do zoneamento, pedindo, então, a atualização das licenças. Despacho 6, então, da Câmara Técnica de Planejamento, que é o objeto do recurso que trouxe o processo ao Conselho, dentro do limite das suas atribuições, considerando o previsto no artigo 477 do Plano Diretor, não vislumbra competência e, portanto, possibilidade legal de alteração do zoneamento mediante simples requerimento à Concidade, opinando pelo indeferimento do pedido. Esses são os pareceres. Ok. Senhores, eu confesso que também não entendi a tramitação, porque se deixou de ser o FAS, passou a ser uma MELF, é uma nova aprovação do novo empreendimento. Até vou pedir para o Maurício olhar isso lá na secretaria, para nós corrigir esse encaminhamento, que eu acho que está equivocado. Mas, enfim, tem algumas considerações? Pita, depois o Leno. E o zoneamento, como é mais benéfico, não faz sentido? Pita. Bom dia a todos. Primeira vez que me pronuncio aqui na plenária. Como a gente faz parte daquele distrito industrial desde 97, algumas definições e deliberações já foram feitas sobre aquele empreendimento, que todas as atividades no entorno do distrito industrial teriam que ser industriais, que deveria ter uma cortina de vegetação verde nesse entorno para não influenciar nas atividades do distrito industrial. Se você colocar moradia em cima da pista ali, que nem o proponente está querendo, nós vamos ter o mesmo problema aqui na área urbana. Aqui. Quem chegou primeiro? A indústria ou as pessoas? Daqui a pouco as pessoas não querem barulho e vão estar inviabilizando o trabalho das empresas. Né? Então, nós teremos que ter um grande cuidado quanto a isso. Tá? É essa a minha preocupação. Sim. Não, Leno. É o que eu sempre digo, né, gente? O que o Conselho autoriza não é um salvo-conduto para a questão da legislação. Né? Tem um pedido, a gente tem que avaliar, autorizou, mas vai tramitar na secretaria, vai voltar às diretrizes de uso do solo, enfim. Leno. Mas é dúvida, presidente. Ali a gente, digamos assim, se nós concordarmos com a alteração, ele vai ficar específico a esse quadro. No caso ali, é essa área destinada ali, a moradias. Se vir outro empreendedor
pedir outra área. Vai ter que voltar para o conselho para autorizar a mudança de novo. Cada um que, digamos, tem a intenção de fazer um loteamento ou algo semelhante, vai ter que passar por nós para autorizar ponto a ponto que assim, aos arredores. Diz o plano que a alteração de zoneamento depende do concidade, certo? Só que aqui é um caso específico. O loteamento foi aprovado com uma alface. Hoje ela é uma MEUF que, teoricamente, é mais benéfico. Não tem tanta restrição de lote, de tamanho de lote e de atividade. Então, ele vai remanejar esse quadro, vai ter que reaprovar esse quadro que ele está propondo. Não quer dizer que a secretaria ou que não quer dizer que ele vai conseguir isso. Ele está pedindo alteração de zoneamento. Então, a alface já não tem mais. Dentro da MEUF, ele vai propor outras coisas, porque é uma zona de expansão. Secretário, depois das considerações dele, eu gostaria de explicar um pouquinho, porque é bem tranquilo para explicar o que o pessoal já colocou. Até acho que para complementar, eu entendo o posicionamento que o Pita colocou ali, mas eu acho que digamos assim, quem tiver interesse em comprar um lote lá para morar, vai saber que existem as empresas lá, vai saber que pode ter ruído. Isso é uma coisa que eu sempre reitero aqui. Quando a gente autoriza a expansão, depois, onde é que está o problema? Lá na diretoria de fiscalização ambiental, que o cara não aguenta o cheiro, o cara não aguenta o barulho, ele não aguenta nada, daí ele vai no MP, daí a empresa, é o que está acontecendo com o Papel União lá de Guatambu, vai ter que sair de Guatambu, é a maior fonte de renda da cidade, vai ter que sair, porque encheu de gente ao redor, ninguém aguenta o barulho, o empresário vai ter que sair. Então, são situações que... E condicionar isso a quem vai, futuros moradores, não tem como, Não tem. Ok. Eu já respondo, tá? As duas. Depois tem mais alguém que depois eu vou abrir para o Piva. Josiane, fica à vontade. Mas para tentar entender melhor e contribuir um pouquinho, se é esse L de baixo ali, né, Piva, que vai mudar. Exatamente. Então, no caso... Só essa quadra aqui. Esses outros lotes que estão conectados com o distrito, eles têm um outro zoneamento industrial que fica igual ao distrito, tá? Então, vou explicar. Isso. Eu só queria chamar a atenção para essa situação, porque para você acessar se manter como está, né? Para você acessar esses lotes industriais, você vai ter que passar por dentro do residencial. Então, eu acho que é ótima essa situação de você tirar esses lotes como área industrial, porque aí você tira o problema, né, que provavelmente já está sendo anunciado. Então, não vejo, né, acho que só é bom, no caso, né? E quanto à questão do cinturão verde, você comentou que todo o loteamento vai ter um cinturão verde? Exatamente. Então, não sei se tem mais alguma consideração. Então, basicamente, para explicar um pouquinho melhor, né, o nosso empreendimento é essa área toda aqui, certo? Toda a frente do empreendimento, nós temos 5 lotes industriais que são voltados para o distrito industrial. Tá? Esses lotes eles permanecem com o zoneamento industrial, seguindo o zoneamento do entorno, que é o zoneamento do distrito. Então, esses 5 lotes aqui, eles permanecem com o zoneamento industrial voltados para o distrito. Atrás desses lotes, nós temos todo um cinturão verde aqui, que é onde eu estou apontando aqui, ó, todo um cinturão verde aqui, toda essa área aqui é um cinturão verde que isola tanto a Crystal Flex, os nossos 5 lotes e todo o distrito, de todo o zoneamento, de todo o uso residencial e comercial aqui dos fundos. Tá, Mapiva, deixa eu te fazer uma pergunta. O loteamento era exclusivamente industrial, todo ele? Ele possui esses lotes industriais, a origem dele, e esses residenciais. A origem dele é essa quadra 5.2 ali? Não, o empreendimento ele é toda essa área aqui, incluindo a Mas quadra o residencial já está na origem do projeto? Sim, então esse cinturão verde aqui, ele faz esse contorno e a gente foi obrigado a fazer esse cinturão verde aqui também, para isolar esse empreendimento, ou esses lotes industriais, então, do resto dos residenciais. Tu está pedindo que esse que era o FAS... Eu estou pedindo apenas para mudar esse FAS zoneamento do FAS... acompanhar o residencial que já estava. Seguir o residencial, okay. Exatamente. Entendi. Até porque, como a Josiane muito bem colocou, o acesso do empreendimento é por essa rua de 18 metros. Tá? É só para ficar claro. O residencial já existe na origem. Já existe na origem, okay. Exatamente. Então, o acesso a todo o empreendimento é por essa via de 18 metros, uma via coletora. E depois nós temos uma outra via aqui de 20 metros, que é a metade da Getúlio Vargas.
Tá? Então, essa via aqui é a projeção da Getúlio Vargas. Então, essa via aqui ela tem 20 metros. Então, como a Josiane muito bem colocou, se a gente manter esse zoneamento como industrial, que desde o início a gente nunca fez sentido nisso, para nós nunca fez sentido esse zoneamento aqui, mas a gente foi obrigado a aprovar dessa forma, vamos dizer, uma empresa se instala aqui, ele vai ter que acessar por esse L, cruzando pela área residencial. Então, é uma coisa que não faz sentido. Por isso que a gente, desde sempre, vislumbrou a ideia de, quando fosse possível, alterar o zoneamento dessa porção, de industrial para residencial. Lembrando que essa industrial aqui, voltada para o distrito, permanece igual. É o que eu estou dizendo. Eu não sei, eu confesso que não acho a necessidade de ter vindo para cá, porque se entrou numa MEUF, tu só ia alterar a aprovação lá e passar para ampliar o residencial e descaracterizar. Mas, enfim, ok. Mas, deu para enfim, compreender. Só seguindo, né, o que foi solicitado pela Prefeitura, Por a gente isso, veio aqui, esclareceu, exato. Gostaria do ok de vocês para poder Ok. seguir com Senhores, consulto. Como eu sempre digo, não é um salvo-conduto. Está sendo permitido a mudança e aí vai ter que tramitar para alterar. Mas eu entendi. Deixou de ser o FAS, vai aproveitar condicionado ao M. Não vejo problema. Ok, senhores, ok? Sem restrições. Então, fica aprovado também. Passamos para o último item de hoje, que é o 31008. É IV do Capone, eu acho que é. Tem alguém para apresentar? O pessoal está aí? Então, fica à vontade aí. Faça uso da palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Wilson, estou representando aqui então o empreendedor aí do bar e choperia Capone, né? Então, inicialmente aqui a informação é que esse bar ele já existia, já operava então suas atividades na Rua 7 de Setembro, ali entre a Getúlio Vargas e a Fernando Machado, né? E por uma questão de encerramento de contrato, ele teve que buscar outro endereço então para poder continuar sua atividade. Então, este novo endereço, então... Okay. Eu acho que... Não sou muito bom nesse negócio, mas tudo bem. Então, se trata então de bar e choperia, né? Vai servir bebidas, chopp, alguns lanches e entretenimento com música. Basicamente um barzinho normal aí, como tantos outros na cidade, né? Que já vinha operando suas atividades e simplesmente teve que trocar de endereço, né? Então ele propõe aí o funcionamento então de quarta a domingo, horários de 16 às 3 da manhã em geral, né? Tem uma pequena diferença aí. Este aqui, então, é um layout do lote. Um lote já com edificação construída, já com habite já há algum tempo. Então, a edificação já está construída, aprovada e em funcionamento antes já desse novo empreendimento. Agora, ele só passou por algumas adaptações para a instalação do bar, né? Então, ele tem na frente lá a entrada passa ali na Rua São João, né? Entre a Getúlio e a Fernando, então tem a entrada ali, tem um espaço vago na frente, onde foram então projetadas aí vagas de estacionamento, né, cadeirantes, idosos, enfim, essas vagas mais específicas. Parte central do terreno então tem o prédio em si, que foi adaptado, e nos fundos mais algumas vagas de estacionamento e containers aí para resíduos. Localização então, para ficar um pouco mais ilustrativo, aí tem essa imagem aí, Google, né, central da cidade, bem no centro, aí está um pouco apagado aí no círculo, aí tem então o lote de localização do empreendimento, Rua São João. Logo à esquerda aí tem a Avenida Fernando Machado e atrás a São Pedro, que são vias importantes também. Além da Getúlio Vargas, é claro, do lado do leste aí. Lote aí de 750 metros quadrados, né? Essa aqui é uma foto aí da Rua São João, que passa em frente ao estabelecimento, tirada aí olhando de quem olha da Getúlio Vargas para a Fernando Machado. Tem aqui equipamento público já de coleta de lixo na rua, normal, então é
uma situação consolidada aí do perímetro urbano, né? Então, mais uma figura aqui que traz as informações com relação a recursos hídricos aí da região. Então, bem, está sendo sinalizado lá na seta a localização do empreendimento, então não tem nenhum recurso hídrico, né, que afete ali essa região. Então, um pouco a questão de vegetação, né? Aspectos gerais aí, que a gente colocou no EIV, basicamente a questão de adensamento populacional não existe, né? É um empreendimento que não traz essa questão. A educação também não será afetada. Saúde, eventualmente, algum frequentador poderá usar, mas vai ser atendido, então, pelo sistema público já existente, né? Segurança pública também é atendida aí pelo local, pelo sistema de segurança já existente. Água também atendida pela Casan, esgotamento sanitário também tem a rede coletora, energia Celesc que atende e drenagem pluvial também atendido pela via pública já existente. Então, não destaco aqui que não tem nem necessidade, a princípio, de nenhuma nova interferência nessas questões todas. Trazendo um pouco a questão de resíduos que vai ser gerado no empreendimento, trata-se de um bar, então vai ter resíduos normalmente orgânicos e recicláveis no dia a dia aí normal do funcionamento. Questão também de vidro, até a CT do Meio Ambiente solicitou aí um container para vidro, também já foi providenciado, então, né? Aqui tem uma foto, não está muito bem, mas o container de vidro já é esse aí que já foi providenciado. Foi feito um levantamento de fluxo de veículos, né, nesse local. Isso foi numa sexta-feira, que é um dia considerado aí de um movimento normal para esse tipo de estabelecimento, né? Sexta-feira bem movimentada, né? Então tem toda essa tabela aí de quantidades de veículos feita aí por hora, iniciada aí 17 horas até as 3 da manhã, né? Movimentação normal, até porque tem outros barzinhos que funcionam na mesma região, na mesma quadra, aí, então vários barzinhos funcionando com a mesma atividade, então a movimentação normal de uma sexta-feira à noite. Tá? Esse aqui são fotos então do estacionamento interno, parte da frente do estabelecimento, então a parte interna do terreno, né? Então tem as vagas já definidas e colocadas aí para cadeirante e idosos aí. O restante do público vai ter que usar, então, o estacionamento da via pública na região, e tem 2 estacionamentos particulares também, um de cada lado do empreendimento, né? Então, tem estacionamento disponível nesses locais. Aqui um pequeno croquis, imagem aí da questão da quadra e do fluxo dos veículos circulando aí na quadra, né? Então, Getúlio Vargas, Fernando Machado. Então, a Avenida Fernando Machado de São Pedro tem o fluxo de transporte público, né? Quem precisar do transporte público está bem acessível também a questão de proximidade do empreendimento, né? Impactos específicos, aí a gente citou principalmente a questão de geração de ruídos quanto a som do ambiente, que normalmente esse tipo de ambiente aí tem esse tipo de problema mais importante, né? Então, aí o empreendedor ele contratou um engenheiro aí que fez o projeto de acústica do empreendimento, que já foi executado também, né? Então a acústica já está toda pronta, parte interna. Então, futuramente terá que ser feito um laudo, mas esse laudo só se faz então depois com o ambiente, né, em funcionamento, para conferir a efetividade da retenção de ruídos. Teve a consulta pública, então, foram entrevistados os moradores aí em toda a frente e laterais aí do empreendimento, que estão dentro desse círculo aí. Na parte da frente, então, só tem um morador em frente, o resto é tudo comercial, né? Tem um morador aí em frente à seção de peças, e aí tem alguns moradores no lado esquerdo e direito que foram entrevistados, e a maioria aí são salas comerciais, né? Que tem ao redor do empreendimento. Levou-se em consideração aí como a capacidade do empreendimento é de 200 pessoas, até 200 pessoas. Foram feitos aí 5% de entrevistas, né, sobre esse número de pessoas. Esse aqui é só uma layout aí do questionário. Uma das primeiras perguntas foi, então, se você já ouviu falar do empreendimento. Pergunta básica aí, o pessoal, 70% afirmou que sim, 30% afirmou que não.
Quanto a benefícios desse empreendimento, se vai haver benefícios ou não vai, o que o pessoal entende quanto a isso, né? Temos aí 32% que assinalou a questão de aumento da opções de entretenimento, 36% aumento de empregos, que vai certamente ocorrer alguns empregos no empreendimento, e 32% a renda ao município, que também gera, então, a questão de tributos e tudo mais. Qual a opinião do entrevistado sobre a instalação no local? Tinham vários itens a serem assinalados, então 30% aí informou, assinalou a ser indiferente quanto à construção, né, não opinou diretamente. 60% se disse a favor da instalação por considerar um bom empreendimento. E 10% aí, seria no caso de 10 entrevistas, uma pessoa achou ruim a vinda do novo empreendimento por considerar principalmente a questão de ruído, barulho, perturbação por pessoas que iriam circular na via pública, não necessariamente pelo fato do empreendimento ser instalado no local, mas sim a preocupação era dessa pessoa com relação ao aumento da algazara ou algo parecido na via pública. Algumas preocupações dos vizinhos aí também com relação assinaladas. Então, 31% geração de resíduo lixo, que é só uma das coisas que pode aumentar, né, que certamente vai aumentar. Outra preocupação assinalada foi a geração de ruídos e som, 31% dos entrevistados que tem essa preocupação, pode aumentar essa situação. 23% aumento da circulação de pessoas, que certamente vai aumentar também. E 15% a preocupação aí com questão a trânsito, que esta fase também já foi superada a princípio, que era com relação à instalação aí das obras. Pontos a melhorar, foram citados alguns aqui que poderiam melhorar a questão de estacionamento, 13%, melhorias da paisagem, né, enfim, 25%, 12% melhorias da iluminação pública, 25% melhorias de passeios e 25% melhorias de sinalização viária e fiscalização aí da questão do trânsito, né, viária. Alguns aspectos que a gente colocou ali de impactos positivos, foram citados 3 aqui principais, que é aumento de emprego e renda, aumento da opção de entretenimento para a população e aumento da renda ao município. São impactos considerados positivos. Impactos considerados negativos aqui, a questão de ruídos, que possivelmente pode acontecer, né? Geração de resíduos sólidos e outros. Produção de esgoto, também atendido já pela rede pública. E possível aumento do uso de vagas de estacionamento, que também dá na via pública em frente ao empreendimento. Nesses horários, hoje já o estacionamento está saturado, então tem que veículos procurar estacionamento privado ou estacionar um pouquinho mais longe aí do local. Como medidas mitigadoras, já citei antes a questão do ruído interno, que a parte interna do estabelecimento já foi executado o projeto de contenção de ruídos acústico, né? A proprietária também já providenciou a aquisição de containers de armazenamento de vidros e outros containers de resíduo sólido e orgânico, e onde vai ser feita a destinação adequada desses resíduos, então. Esse aqui é só o documento com o pedido de abertura pedido de viabilidade que o empreendedor fez lá no mês de maio ainda, né, desse empreendimento neste local. Obrigado, pessoal, pela atenção. Tendo em vista que o senhor presidente se ausentou e não me passou a palavra, ad hoc eu pego a palavra. Vou proceder à leitura dos pareceres. Sim, deixe comigo. Posso? Obrigado. Processo 31.008/2022, despachos 9, 15 e 16 das câmaras técnicas. Despacho 9, Câmara Técnica de Meio Ambiente. De acordo com a análise, a CT opina pelo deferimento do EV apresentado, ficando condicionada a liberação do ABITSE à apresentação de laudo de aferição acústica e laudo comprovando a instalação do projeto acústico apresentado. Fica condicionado também a liberação do ABITSE e a comprovação da ampliação de, no mínimo, o dobro da capacidade de armazenamento temporário interno de resíduos do que foi apresentado no EIV. Despacho 15, da Câmara Técnica de Mobilidade,
dentro do limite das suas atribuições, considerando que não foram atendidas as solicitações do parecer anterior, despacho 11, opina pelo indeferimento do estudo. Despacho 16, da Câmara Técnica de Planejamento, dentro do limite das suas atribuições, considerando que não foram atendidas as solicitações do parecer anterior, despacho 10, opina pelo indeferimento do estudo. Esses são os pareceres, presidente. Ok. Então, está em grau de recurso, né? Está em grau de recurso em função do indeferimento das câmaras. Consulta se há alguma contribuição. Presidente, até a nível para informação, para a gente ajudar para formalizar aqui. As duas câmaras técnicas indeferiram. Tá. Como é que eu posso dizer? Então, no caso, por ele estaria negado a situação. Eles vão, no caso, o empreendedor vai entrar com algum recurso para reformular algo nesse sentido? O que ele está fazendo aqui, ele trouxe a apresentação em grau de recurso. Mas não pelas acompanha... câmaras técnicas está negado? As câmaras, sim. Daí, o recurso, nós já julgamos outros recursos em que o empreendedor veio e trouxe outras situações, mitigou, trouxe situações para sobrepor o indeferimento. Pelo que eu percebo aqui, não é o caso, mas... Eu, sinceramente, não é nada contra o empreendimento, o empreendedor, mas eu me sinto inseguro perante a decisão das câmaras técnicas de indeferir, eu me sinto inseguro em aprovar isso, tá? Então, no meu pensamento, eu sigo as câmaras técnicas. Ok. Mauro? Pessoal, assim, me preocupa bastante o IV, novamente, né, nunca é contra o empreendimento, nem contra o local, a gente já aprovou diversos outros locais aqui, mas eu sugeriria ao empreendedor que ele tirasse de pauta, né, representasse as câmaras técnicas, viessem deferidas de lá. Assim, nós temos que ter muito cuidado, pessoal, que a gente aprova aqui é público, né, isso aqui é um documento público. Eu estava 15 dias atrás em Brasília, num seminário, discutindo a tragédia de Botkiss. Um dos documentos mais utilizados, tá, foi o estudo de impacto de vizinhança. Tá? Então, o que eu quero citar, que o que nós estamos aprovando aqui é um documento que fica para a eternidade, é um documento jurídico, e que nós estamos, todos nós aqui, quando a gente aprova, a gente está colocando nossos nomes, nossos bens em risco, tá, pessoal? Então, assim, me preocupa quando a gente, eu acho que o EIV, a gente aprovou outros similares com mais medidas compensatórias, acho que tem que ser melhor trabalhado, na minha opinião, alguns aspectos do EIV, né, representado as câmaras técnicas, mas nós possamos, que ele venha deferido pelas câmaras técnicas, nós possamos julgar com uma maior tranquilidade aqui. Okay. Até acho que eu acho que é melhor o empreendedor retirar de pauta do que daqui a pouco levar uma votação, ser negativado. Então acho que é melhor retirar de pauta, apresentar novamente. Em fevereiro a gente aprovar de uma forma coerente. Ok. Mais alguém? Santolin, depois o... Presidente, na verdade, assim, eu acho que todo mundo é favorável que a cidade cresça, que tenha instrumentos, que tenha lazer, que tenha tudo isso, certo? Mas tem que fazer conforme a legislação quer, permite e é aprovada para isso. Se já tem o parecer contrário das duas câmaras técnicas, não tem, eu voto com as câmaras técnicas, certo? Agora eu queria fazer duas considerações. Primeiro, eu acho que para uma segurança maior do Conselho, já aproveitando esse momento, seria necessário, quando fazer os estudos de impacto de vizinhança, a gente tem algumas empresas que possam ser credenciadas no município que façam, não o empreendedor contratar para fazer. Porque é o seguinte, a pesquisa ela é simples de fazer. Você vai lá, você faz a pesquisa, mas qual é o resultado efetivo dela? Por exemplo, se o município tivesse 5 ou 6 empresas credenciadas e o empreendedor, por sorteio ou não, contratasse uma empresa para fazer o estudo, eu teria muito mais clareza para poder votar, inclusive para votar favorável ou não. Porque o estudo e a pesquisa que está sendo feita, ela poderia ser de uma efetividade muito maior do que está sendo feito, certo? Então, para uma sugestão, quem sabe, para os próximos, a gente pensar um pouco desse formato. Ok. Pedro, a questão jurídica, aí, se isso é possível, porque senão... Almir, apesar de ser uma intenção bem boa, ela é bem ilegal. Tá? Pelo nosso abstrato constitucional legal, isso seria uma espécie de reserva de mercado,
ou que os queridos colegas, não meus colegas, né, arquitetos e urbanistas e engenheiros tanto proclamam da chamada reserva técnica. Seria uma espécie de reserva técnica. Eu não posso, como poder público, limitar que A, B, C, D ou E estejam à disposição do privado, do poder público, sim. É por isso que existe o processo licitatório, etc. Mas eu não posso, poder público, dizer, ó, somente A, B, C, D ou E podem trabalhar para o privado. Quem tem essa competência é o conselho de classe, é o CREA, é o CALQ. Após o profissional passar lá 5, 6 anos de graduação, se formar, ele vai ter um registro. É ele que vai limitar. Tá? Dali para frente, é risco do empreendedor de contratar o profissional A, B, C, D ou E. Ele vai pagar o valor X e o profissional vai ser bom, médio, ruim. Tá? Assim como é na advocacia também. Tá? Então, eu entendo a tua intenção é excelente, mas nós não podemos fazer isso. Não, beleza, eu não questionei este formato, certo? Eu estou questionando o seguinte, qual é efetivamente a validade da pesquisa, certo? Esse é o meu ponto. Aí as câmaras técnicas são as fiéis. Por isso a Câmara Técnica já opinou. São os cavaleiros de vocês, são as câmaras técnicas. Vou referendar outra questão, certo? Minha profissão é agricultor, certo? Eu posso chegar na feira e entregar um queijo e dizer que esse queijo, ele é orgânico, ele é puro. Quais são os dados que... Você tem uma regra, tem os dados e você tem alguém que confere. Vou fazer uma pergunta bem clara. Quem confere os dados que vêm para cá, se eles são reais do estudo do impacto? As câmaras técnicas. Elas pesquisam? Por exemplo, eu sou morador, vizinho desse empreendimento. As câmaras lá pesquisa. A Câmara busca seguir o roteiro e ela faz as consultas, ela tem toda a liberdade de buscar as informações, por isso que ela opina, às vezes, pelo indeferimento. Ok. Compreendido. Mas gostaria que, no futuro, se pensasse isso para a gente ter para o Conselho ter uma segurança maior dos pareceres. Toda reunião que a gente faz é... Compreendi, concordo que as câmaras técnicas são o nosso aval. O que a gente está tentando é, a cada reunião, dar mais segurança para o Conselho. Esse é o objetivo principal. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Não vamos querer bater em cobra morta, né, como dizem, né, o ditado, já que o Santolinho do meio rural só também. Mas, aproveitando, até o empreendedor colocou ali que, na parte de resíduos sólidos, colocaria um container para coleta de vidros. E aproveitando que o Mark está aqui, né, que representa a parte do Cidema ainda, Mark, eu acredito que sim, né? Nós temos, sei lá, temos que mudar alguma coisa na cidade de Chapecó. Eu resido na região central, onde tem a tal da via gastronômica, que é o calçadão. E aquilo ali de madrugada é uma bagunça, aquilo ali. Por quê? Porque todos os empreendimentos, e é bom que tenha empreendimentos de lazer, de diversão, mas tudo que sai de dentro desses empreendimentos vai do lado do contêiner de resíduos reciclável. E ali não tem nada reciclável. Aquilo ali só tem lixo. E aí, pela madrugada, a cachorrada, os catadores abrem aquilo ali. Então, só aproveitando a situação daqui do empreendedor, desculpa, viu, empreendedor, mas para trazer uma realidade que acontece na cidade de Chapecó. Então, de repente, quando tem um empreendimento desse porte, eu acho que todo o material que sai, todo o resíduo que sai, teria que ter caçambas do empreendedor, e não do ente público. Sim, por isso está no despacho da Câmara Técnica de Meio Ambiente, de que o que o empreendedor colocou como o local de depósito está insuficiente. A própria Câmara já opinou aqui que precisa ampliar. E será, Mark, que você não pode levar para o Serviço Municipal de Renovação de Alvará para aqueles já existentes que têm um container particular também? Aí teria que... Por isso que o estudo de impacto de vizinhança. Obrigado, Torme. Lendo mais alguma coisa? Daí, senhores, vamos encaminhar para... Depois vamos consultar o empreendedor. Só para complementar, presidente, eu acho que a questão das lixeiras ali é interessante, porque, digamos assim, que o comércio, enfim, organize e coloque lá como manda a lei. Só que a gente tem o risco, tem um detalhe. Quem suja as avenidas, quem suja as ruas, quem utiliza os estabelecimentos. E nem sempre o cara sai do ponto central onde ele está,
se divertindo, enfim, ali, e vai na frente... o usuário, né? O usuário isso, é quem? usuário. Eu não quis dizer dessa forma, mas né, não vai jogar a garrafinha, o copo descartável na frente ali, não vai desprezar ali. Ele vai uma quadra para frente, ele vai 2, vai 3, então acho que fica meio... Né, colocar isso condicional a alguma coisa fica meio aleatório, sei lá, não sei, meu pensamento. Sim, ok. Senhores, vou consultar o apresentador lá, o profissional. Tem alguns apelos aqui para que ele seja retirado de pauta e seja adequado ao pedido das câmaras, ou minimamente tentar equacionar aquilo que foi solicitado. Não sei se é da alçada aí. Tá, respondendo à questão do resíduo, aí a Câmara Técnica do Meio Ambiente já tinha solicitado para aumentar a capacidade, já foi aumentada essa questão do container ali. É um container que está dentro da parte do terreno, então não está na rua, né? É lixo do empreendimento, que vai ter sim a capacidade de retenção aí depois destinação, né? Só esclarecendo essa questão do recurso aí, talvez um pouco de inexperiência da gente, então talvez não ficou bem claro a questão da Câmara Técnica, quem deferiu, aí pediu a deferimento, qual o item exatamente que estaria faltando aí, que teríamos que complementar, então, o estudo, né? Deixar bem claro isso. Mas a preocupação maior do empreendedor, no caso, salientando aqui a questão do recurso, é porque ele realmente está precisando de abrir o estabelecimento, e agora janeiro também não vai ter plenária, não vai se conseguir adequar essa questão aí. Então, o pedido seria, se fosse possível, condicionar a questão aí da falta da informação que se considerou aí, para que a gente providencie essa adequação o mais rapidamente possível e que não ficasse lá para fevereiro para se conseguir abrir esse estabelecimento. Essa é a preocupação maior. Eu me sinto na obrigação, em respeito aos membros das câmaras técnicas que despendem do seu tempo privado aí e tal, que para analisar processos, o Pedro vai ler os números depois, e foram mais de 100 e tantos processos de EV, e esse pessoal aí, de forma voluntária, faz o seu trabalho, dispensando dias até uma semana do mês do seu ganha-pão, porque tem escritório lá fora, tem as suas empresas lá fora e tal. E assim, o que vocês estão deliberando aqui hoje ou não é o EIV. O EIV não foi praticamente analisado pelas câmaras técnicas de planejamento e de mobilidade urbana, porque ele não tem condições mínimas de ser analisado dentro daquilo que a lei do Estatuto da Cidade prevê, o plano diretor prevê, o roteiro prevê. Então, assim, o que vocês estão votando aqui hoje é a validade do trabalho das câmaras técnicas, porque não tem sentido mais nós nos debruçarmos semanas lá em cima do trabalho para ler processo, com indeferimento vem para cá e é aprovado com... Não é o empreendimento, não é o empreendimento, é a qualidade do documento, das informações que vieram. Eu vou dar um exemplo aqui. A área de influência, 70 metros. Quem mora a 100 metros do empreendimento não vai frequentar o bar, não vai ter gente que vai jogar lixo lá, não vai ter gente que vai se acidentar, não vai ter gente que vai sair, não vai ter baderna. É isso que está em votação aqui para mim hoje. Tá? Vocês me desculpem o desabafo, mas assim, nós não estamos lá meramente para formalizar protocolo. Ok, senhores. Vou solicitar. Não há interesse de retirar ele para adequar? Quer permanecer ele para a votação daí do recurso? Acho que vale dar explicação para o empreendedor, né, para o profissional, o que acontece se for reprovado, né? Não, se for reprovado, vai ter que reapresentar ano que vem. Desde o início, né? Desde o início, daí então, prejudica tipo, toda a tramitação. Uma sugestão... Vai prejudicar toda a tramitação que ele já teve até agora. Ele vai começar do zero a partir de fevereiro só. Então, uma sugestão profissional é que retire, né, reanalise, tem lá o checklist de tudo como é que tem que seguir, fazer o plano diretor, e aí o EIV... E aí reapresenta. Okay. Pode ser? Então, fica prejudicado o recurso e o empreendedor retira para buscar uma tramitação mais tranquila e também poder atender o requisito das câmaras técnicas. Ok? Obrigado. Senhores, finalizado, então, só quero apresentar bem rapidinho para os senhores, Pedro, aquela tabela que tu me mandou.
Só para os senhores terem uma ideia, né, do que foi o trabalho do Conselho esse ano. Então, passando às palavras finais paroquiais, novamente eu tomei a liberdade de fazer um relatório de gestão. Laís, pode ir passando para mim, fazendo um favor. Nós fizemos 11 reuniões plenárias esse ano, todas ordinárias. Tivemos 58 processos ao total, submetidos à plenária, analisados e deliberados, incluindo dezembro, tá? 49 EIVs, incluindo os pedidos de alteração de termos de compromisso. Bom, em virtude de que eu já incluí dezembro, alguns valores podem estar agora defasados, porque nem todos foram aprovados, tá? Então, empreendimentos aprovados pelo Conselho, 14 edifícios residenciais, comerciais e mistos. Aqui eu uni o popular prédio em altura, tá? 11 loteamentos e condomínios, 7 instalações industriais e de serviços, aí eu considerei universidade também dentro dessas instalações e serviços, tá? 5 edificações de uso especial, escola, templo e hospitais, e 4 casas de festas, eventos, bares e similares, né? Um número que o presidente comentou que aumentou esse ano e tem a tendência de aumentar são as casas de festas e seus similares. Pode passar. Então, fazendo um cálculo, da mesma forma que eu fiz ano passado, bem estimado, tá, pessoal? O total de investimentos são 600 milhões em edifícios, 256 milhões em loteamentos e condomínios, 103 milhões em instalações industriais e serviços e 193 milhões em empreendimentos e comerciais e diversos. Então, o somatório desse ano, 1.152 milhões de investimentos aprovados no Concidade no ano de 2022. Tá? E o que nós melhoramos no Conselho, o que implementamos? Né? Primeiro, isso lá em março, na reunião de 31 de março, a deliberação das prioridades de aplicação dos recursos do FMDT, lá conforme o parágrafo 2º do artigo 462, unificamos a coordenação das câmaras técnicas de planejamento e mobilidade na figura do nosso querido coordenador Evandro, pode passar, atualizamos o roteiro de EIV em alguns pontos que estavam confusos, melhoramos, desburocratizamos alguns processos, principalmente em relação à lei do 5G, que chegou na metade do ano, casa de festas infantis, e algo que também foi bem importante para o procedimento pós-EIV, que é a regulamentação de conversão e do pagamento de medidas em dinheiro aprovadas nos processos de EIV, que nós não tínhamos regulamentação nenhuma. Agora, então, pós-termo de compromisso, tem atualização monetária, entre outros fatos. Só para terminar, presidente, e tu já comentou, o aumento foi de 31% em relação ao ano passado, de forma geral, entre processos que entraram, processos que tramitaram, processos que foram deliberados, tem uma diferença de 31% em relação ao ano passado. O Evandro e o Mark perderam cabelo, ficaram com os cabelos mais brancos do que em relação ao ano passado, mas eu quero parabenizar tanto os coordenadores como todos os membros das câmaras técnicas e também vocês, conselheiros, pela presença e pela dedicação. Fazendo um retrospecto em relação a 2020, 2019 e etc., nós tivemos meses com pautas absurdamente recordes e fizemos malabarismos, né, coordenadores, para conseguir deliberar. Em alguns momentos, realmente, as câmaras não conseguiram dar a vazão de 100% das pautas e tivemos que processar no mês seguinte, e não foi por falta de vontade, é por causa de excesso de processo tramitando. E a gente não está aqui reclamando disso, obviamente. A gente agradece a importância do Conselho e esperamos que em 2023 a gente consiga dar continuidade aos trabalhos que desempenhamos até então. Ok. Senhores, era isso. Esse breve... a questão do MP também. Pode. Laís, coloca o despacho. Então, o Valmor comentou bem rapidamente, no início da reunião, acerca daquela dispensa de EIV que nós fizemos ano passado, numa reunião remota, para a ampliação do Marista. Houve denúncia ao Ministério Público, na 9ª Promotoria de Justiça. O doutor Eduardo Sens, então, solicitou informações para o Concidade, para a Secretaria de Planejamento, para a Procuradoria. Nós prestamos todas as informações, né, do trâmite no Conselho, e entre outros. E, ao final, o Ministério Público, então, entendeu que, apesar, né, de ser uma questão que não está legalmente prevista,
o jeito que o processo foi conduzido não tem ilegalidade nesse aspecto e que, sim, os conselheiros analisaram o requerimento e que o requerimento, ao final, tinha fundamento. Ele até coloca ali naquela primeira parte, na verdade, o que parece ter havido é uma análise simplificada do caso e não uma dispensa total. Eu me lembro que foi uma reunião só para esse processo e nós ficamos um bom tempo debatendo. Foi uma extraordinária. Isso. E, então, para trazer essa informação a vocês, conselheiros, que houve essa decisão e não né, pelo menos na parte da 9ª Promotoria de Justiça, o doutor Eduardo entende que não vai ter necessidade de instaurar um procedimento posterior. É isso, presidente. Ok, senhores, fechamos o ano com todas essas questões favoráveis, ainda com a palavra livre, claro. Tem lá o Santolinho, o Mauro também. Mas, de antemão, já quero agradecer a todos. Como eu disse, peço que todas as entidades, e nós vamos oficiar as entidades para reiterar que os conselheiros sejam indicados para que a gente possa repor as ausências e logo, janeiro, fevereiro, a gente vai tentar já encaminhar as ausências das regionais também para nós poder suprir essas falhas. E somando a isso, 2023 nós temos eleições obrigatórias, não é só reposição, nós temos eleições de algumas que vão vencer o mandato, e movimentos sociais. Né? Então, ali a partir de abril, maio, nós teremos essa missão também. Isso aí. Audiência pública, entre outras coisas. Santolim. Pedidos e agradecimentos. Primeiro, agradecer a equipe das câmaras técnicas, que tem nos alimentado com muitas informações, e o teu desabafo é importantíssimo. Eu acho que aqui nós estamos pensando e planejando a cidade, certo? Então, todo mundo tem, quando vem para cá, seja profissional, seja conselheiro, ou seja órgãos públicos ou privados, tem que vir com efetiva comprometimento, certo? Então, esse é o agradecimento. Segundo, Valmor, vamos bater uma foto de todos os conselheiros aqui, vamos fazer um registro nas mídias sociais, porque 1 bilhão e pouco de investimento sendo discutido é muita coisa. Eu ia só dizer, no final eu ia convidar para a foto e todas as reuniões do ano, se os senhores compilarem, todas as reuniões do ano geraram matérias. Sim, em toda a imprensa. Eu acompanhei. Em todo. Então, hoje não deixaria de ser diferente com aquela tela dos valores. E o terceiro pedido é o relatório mestre do computador, mandar para a gente aqui, porque isso é importante. Vai no grupo, com certeza. Mauro. Eu queria parabenizar primeiro as câmaras técnicas também, né? A gente sabe o trabalho técnico que eles fazem, né? Desgastante, muito maior do que nós aqui como conselheiros, né? Principalmente os seus membros que são voluntários. Presidente, eu queria deixar um pedido aqui, assim, muitas vezes na condição de conselheiro a gente é cobrado pela sociedade, tá? Ontem mesmo estava numa reunião na SIC, né? E era discutido assim que muitas vezes as coisas são aprovadas aqui sem uma discussão mais ampla ou aprovado algumas coisas que às vezes não estariam 100%. Né? Eu gostaria de deixar um pedido, que é uma coisa que corre nos bastidores, tá? Entre diversos conselheiros, já me citaram isso, que as votações se tornassem secretas aqui nesse conselho. Eu sei que poderia burocratizar, mas tem formas de nós simplificar. Tá? Então, Mauro, todos os conselhos, a Câmara de Vereadores, tudo é voto aberto. Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. A transparência é um dos princípios prioritários. Nós tivemos esse assunto, não me lembro em qual reunião, foi ventilado, e eu fiz um estudo. Mas, Mauro, felizmente, tá, vou falar a palavra certa como jurista, felizmente a nossa Constituição, nesse aspecto, e toda a legislação infraconstitucional, ela vai determinar, é um ônus de vocês, conselheiros, é um ônus bem importante, diga-se de passagem, o voto tem que ser aberto. E outra, não precisa ter constrangimento nenhum com relação ao voto. É assim, às vezes, é que assim, não é... Eu já recebi ligações, tá, Mas é do processo. E não só eu, né, outros conselheiros também, tá? Então, assim, o Ministério Público apresentou em 2020, para apreciação dessa plenária, deu um empate na época, e o presidente, o Américo, votou o voto dele de Minerva foi pela não. A proposta do Ministério Público naquele momento foi que, durante as votações e as discussões, né, que os empreendedores não fizessem parte do não sei se vocês lembram, né? Lembro, eu não estava no conselho, mas eu estava na procuradoria, ainda estou, né? Na procuradoria nós discutimos isso, e também, apesar de ser algo bem pertinente, vai contra o princípio da publicidade.
Tá? Não pode ter no nosso A pior sistema coisa que constitucional tem, depois Câmara é secreta. sair lá fora e dizer, olha, votaram a portas fechadas e me disseram não. Ou votaram a portas fechadas e me disseram sim. E é complicado, Eu porque não- é um constrangimento, a gente Eu entende acho que tem isso, que. Eu mas sou dessa opinião. não O tem voto é como. aberto, é transparente, nós estamos aqui fazendo de forma voluntária, todo mundo se dedicando, todo mundo se esforçando. Exatamente, se tiver redondinho, nunca vi problema. Ok? Perfeito, professor. Mais alguma consideração? Leno lá para fechar a conversa. Não podia perder a oportunidade, né, presidente? Um ano inteiro levantando a mão, né? Tem que... Sim. E não pedi tempo, né? A prorrogação. Hoje não pedi. Não, tá no horário. Não, só agradecer realmente às câmaras técnicas, ao presidente, o nosso ilustre secretário, que sempre nos atende também lá quando a gente manda as mensagens, e o conselho em si, né, pelas aprovações. Só a questão do que o colega colocou aqui, da votação secreta ou não, eu acho o seguinte, se for secreto, ao invés de uma única pessoa receber a ligação, todo mundo vai receber a ligação. Porque daí não sabe quem que votou, quem não votou. Exato. Entendeu? Então, A coação vai ser muito maior. Né, e acompanhando já os outros colegas também, acho que é a questão seguinte, manda a coisa correta que não tem problema. Exato. E a decisão do voto é individual de cada um tem a sua E o perfil do opinião, conselho né? sempre foi por construir a forma mais harmônica. Então, no processo não está redondo, volta. Justamente. Nós não precisamos ir para o embate ou ter a negativa para o cara ser constrangido aqui. Claro. Volta, E fica mais um tempo. Não, claro, e é de direito do conselheiro em si concordar ou não concordar, ter dúvidas. Daí, por isso, de repente, não se sentir à vontade para votar favorável. Ele pode ou votar contra ou se abster. Então, são alternativas, né? Mas, então, como diz assim, desejando já um feliz 2023 para todo mundo aí, e em fevereiro estamos de volta, né? Ok, senhores, muito obrigado. Convido os conselheiros, então, para a gente fazer uma foto aqui, daí ficamos todos liberados até fevereiro.